Lucas 14, 25, você achou? Dê um brado de glória a Deus. Glória a Deus. Certa vez ia com ele grande multidão. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não deixar pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver colocado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode enfrentar ao que vem contra ele com 20.000? Se não puder enfrentá-lo estando o outro ainda longe, manda embaixadores e propõe-lhe acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Aleluia. Mais uma vez, vamos orar, Senhor Deus. Diante da Tua palavra estamos, já temos ouvido aqui os louvores, as palavras, as orações, e até que o Senhor tem falado conosco, mas eu peço agora por meio da Tua viva, poderosa, maravilhosa palavra, fala conosco, nos aviva, nos renova, opera a Tua vontade neste lugar, é o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Tome-se a sério. Meus amados irmãos, que texto maravilhoso que nós lemos, onde nós vemos Jesus sendo seguido pelas multidões. E de repente, Jesus parece que percebe que aquela multidão precisa passar por um pente fino. Havia pessoas ali que estavam apenas emocionadas, acompanhando os milagres, as mensagens de Jesus, estavam ali agregadas, mas não estavam de fato seguindo ou sendo um discípulo de Jesus. As multidões o estavam acompanhando, mas Jesus então parece que olha para trás e diz: calma aí, eu preciso passar um pente fino, fazer uma seleção nesses discípulos. Eles precisam se dar de conta de que para me seguir, eles precisam ter uma revelação. Sem esta revelação, eles não são meus discípulos, eles não são de fato meus seguidores. Podem ser os agregados que ali estão, mas não são de fato meus seguidores. E é interessante esta mensagem, irmãos, porque qualquer liderança, qualquer pessoa que busca a fama, ela jamais vai espantar os seus seguidores, pelo contrário, ela vai sempre incentivá-los a continuarem ali. Mas Jesus nos surpreende e vai trazer uma mensagem justamente que confronta os seus seguidores, dizendo: se alguém quiser vir a mim, se alguém quiser me seguir, precisa deixar o pai e a mãe, aborrecer pai e mãe, depende da sua versão, filho, irmãos, irmãs, e até a própria vida. Senão, não é digno de ser meu discípulo. É preciso tomar a cruz, é preciso renunciar tudo. E aí nós chegamos ao texto do versículo 28, e eu peço a sua atenção para esse texto. E ele vai fazer um paralelo da seriedade de seguir Jesus, da seriedade do Evangelho, a construir uma torre. Construir uma torre não é como construir uma casinha de madeira. Construir uma torre não é como fazer um barraquinho, não é como fazer uma edícula. Construir uma torre demanda uma atenção desde os seus fundamentos, é toda uma estrutura diferente. Ali na nossa área, pela graça de Deus, estamos com um projeto para construir uma igreja lá de 3 andares, 1.500 metros quadrados de construção. Então, há toda uma demanda diferente do que construir uma congregação. Uma congregação não foi necessário nem muito projeto, nem muito planejamento,
né, fomos fazendo conforme Deus ia nos dando graça e fomos construindo. Agora, fazer uma torre exige, demanda uma atenção especial desde o seu projeto, desde a sua fundação, para que se possa concluir esta torre. Torre é algo que chama atenção de longe, é algo que é visível de longe, é algo que é extraordinário e precisa de uma atenção especial. Ele também faz um paralelo com uma guerra. Ora, a guerra também, ninguém acorda numa manhã maravilhosa e pensa assim, olha, eu vou para uma guerra hoje, vou arranjar uma guerra para entrar. Não, guerra é mortal, a guerra é mortal. A guerra pode dizimar um povo, pode trazer vergonha para um rei, como é o caso que nós vimos ali. Então, ao se pensar, se cogitar sobre uma guerra, é preciso parar e considerar que aquilo é algo especial, é algo extraordinário, é algo que precisa de completa atenção. Por quê? Porque senão, indo por ir, vamos ver o que vai dar. Ou como se cantava antigamente, há muitos anos atrás, ficou famosa uma música aí, um pagode, e a vizinhança tocava, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, se a pessoa vive nesse estilo, vamos ver o que vai dar. Deixa acontecer, vamos indo, empurrando a vida com a barriga, como se diz, deixando as coisas acontecer ao acaso. Pode ser que este, ao tentar construir uma torre, faça simplesmente os fundamentos e não consiga concluí-la. Aquele que sai para a guerra, também nesse estilo de mentalidade, também nesse estilo de vida, ele vai para a guerra, mas aí quando ele chega na guerra, ele, opa, não é bem aquilo que eu pensava. O negócio é mais sério. E aí quando está lá, mas ainda de longe, só de ver a multidão dos inimigos, ele já diz, não quero mais isso não quero mais isso para a minha vida. E então ele já manda lá, alguém manda um mensageiro, manda um embaixador, um representante, dizer, a gente não quer mais guerra não, vamos fazer as pazes, vamos ser amiguinhos, e está tudo certo. E o que acontece com estes que vivem esse estilo de vida? O que acontece? Quais são as consequências disso? Eles viram motivo de zombaria, viram motivo de vergonha, de chacota. As pessoas olham para aquele que construiu a torre, que queria construir a torre, e dizem, olha aí, queria construir uma grande torre, não fez nem um fundamento direito. Olham para o rei dizendo, não queria, cadê o machão aí que vinha para a guerra, cadê aquele que vinha para destruir, matar todo mundo? Tremeu, as perninhas estão indo embora, olha lá, está indo embora com o rabinho entre as pernas. Covarde. Então vira motivo de zombaria. Agora, é claro que nós aplicamos esta revelação também para as nossas coisas cotidianas. É claro que um jovem para casar, por exemplo, precisa parar, sentar e ter ideia do que é um casamento. Não dá para namorar por namorar, não é? Também a sua profissão, não dá para fazer uma faculdade por fazer. Qualquer coisa que a gente vá fazer, a gente precisa parar e analisar e pedir uma revelação de Deus para que consiga concluir aquilo ali para a glória de Deus. Mas o que Jesus está ensinando ali não são apenas instruções de administração. Jesus está falando sobre ser discípulo dele. Jesus está falando sobre o Evangelho. Jesus está falando, trazendo para a nossa linguagem hoje sobre ser crente, sobre ser cristão. Então ele está dizendo, para que você não seja motivo de chacota, motivo de vergonha do Evangelho, para que você não pare pela metade, é preciso ter uma revelação. É preciso se assentar para calcular. É preciso ter entendimento do que Deus quer para a sua vida, do que é o Evangelho, do que é seguir Jesus. É preciso ter um propósito, é preciso ter um alvo, é preciso ter uma revelação de Deus. Porque aquele que não tiver esse cálculo, esta revelação, acontecerá que Satanás estará ao seu redor, só apostando e esperando a sua queda.
Pode se levantar aquele jovem eloquente que pega o diabo pela cola e joga para um lado, joga para o outro. Mas se ele não tem propósito, ele não tem revelação de Deus, ele não tem raiz, ele não tem estrutura, acontece que no meio do caminho, daqui a pouco o diabo está olhando para ele dizendo assim: cadê o labareda? Cadê o tocha? Cadê o sapato de fogo? Cadê aquele que arrota a brasa e gospe fogo? Né? Cadê o crente que vivia na vigília, o crente que vivia pulando, o crente que vivia aí correndo, vivia aí rodopiando? Cadê esse crente? Está desviado. E vai ser isso motivo de zombaria no inferno. Os inimigos estão só esperando, irmãos, para nos acusar. O diabo só está esperando para nos acusar. Por quê? Há uma expectativa de Deus em nós. Deus nos quer usar como juízes. Na eternidade nós seremos aqueles que julgarão os demônios, os anjos e o mundo. Ou seja, para ser um juiz precisa-se ter uma vida ilibada, honrada, porque se nós não tivermos uma vida honrada, se nossa vida for uma vida vergonhosa, com que autoridade nós vamos julgar os anjos e o mundo? Então há uma expectativa, tanto no céu quanto no inferno, a respeito da nossa vida. O diabo olhando para nós e dizendo: calma aí, eu lá na frente eu pego ele está agora se achando, mas ele não tem revelação, ele não tem constância, ele não tem perseverança, ele ainda não sabe o mistério de um crente firme, ele ainda não tem revelação do que é um crente estruturado. Ali na frente ele vai cair e vai ser motivo de vergonha. E de fato, quantos, até mesmo líderes, obreiros, por falta de revelação se tornaram motivo de vergonha do evangelho, de escândalo. Aleluia. Então, a solução que Jesus apresenta aqui, irmão, a solução que Jesus apresenta não é assim, ó: olha, se tu acha que tu é fraquinho, que tu não dá conta, nem vai na igreja. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo assim: olha, se tu acha que tu não aguenta o tranco, se tu acha que tu não aguenta a pancada, nem vem para a igreja, nem me segue. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está nos ensinando? Ele diz assim: antes, é algo primordial na sua vida, principal, primeiro, antes de tudo, antes de exercer qualquer ministério, antes de qualquer coisa, antes de fazer, antes das obras, antes das atividades, antes de qualquer coisa, é preciso se assentar e calcular. O cálculo fala da ciência, fala de conhecimento, trazendo para a nossa linguagem, fala-se de uma revelação. Antes de qualquer coisa, nós precisamos ter uma revelação de Deus, porque se nos movemos na revelação de Deus, nada para o crente, nada desanima, nada faz ele retroceder, porque ele está alicerçado na palavra. Ele não está alicerçado na areia, ele não está com as suas raízes em solo rochoso, não. Ele tem estrutura na revelação de Deus. Então nada vai pará-lo. Ele precisa de uma revelação. A coisa principal, primordial, os jovens que aqui estão, nós precisamos ser ensinados. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos amar o ensino, porque disso depende o sucesso do nosso ministério. Disso depende até a nossa salvação. Ou como orava o salmista dizendo, que eu não seja motivo de vergonha, que eu não seja motivo de zombaria. Se Deus quer te usar, e eu creio que Deus quer te usar, você precisa da revelação de Deus. Oh, glória! Agora vejamos, qual é o nosso alvo, ou qual é o objetivo, qual é o resultado da equação deste cálculo? É o seu, é ser servo de Jesus. Qual é o alvo? O
que está para o lado de lá dessa equação, desse cálculo, não é uma torre, não é uma guerra, é mais do que isso. É ser servo de Cristo, é ser servo de Jesus, é chegar ao céu. E se eu quero isso, eu preciso lidar com aquilo que está para o lado de cada equação. E eu preciso então parar para entender o que Deus quer para aqueles que são servos de Deus, o que Deus espera, quais as revelações necessárias que precisam ser somadas na minha vida para que eu alcance os céus. Que conhecimento eu preciso ter, que experiência eu preciso ter, que vida eu preciso viver para que possa alcançar este objetivo. Oh, glória! E deixa eu te dizer, irmãos, a tabuada, as equações estão aqui, as fórmulas estão aqui, e nós precisamos buscar. Deus, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso contemplar a tua face, eu preciso ser ensinado por ti, guiado por ti. Revela-te a mim. Oh, glória! E nessa revelação, Jesus aponta então, entendido isso, que é preciso parar tudo e primeiro ter uma revelação do que é o Evangelho. Ele vai colocar a principal revelação, que é o versículo 33. De igual forma, em resumo de tudo isso que está sendo falado, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O resumo de tudo, como diria na escola, o macete, não é? A dica especial de Jesus aí, é preciso renúncia. Renúncia do quê? Renúncia em que medida? Renúncia em que intensidade? Completa, plena. Tudo é preciso renunciar tudo, porque sem a revelação da renúncia não vai dar certo. Vai até um ponto, mas se não renunciar completamente naquilo que não foi renunciado ainda, quem sabe no ego, num sonho, num projeto, aquilo que não foi renunciado ainda, vai travar, vai parar ali, e daqui a pouco o crente vai minguando, vai desanimando e até mesmo começa a pensar em se desviar, em sair da igreja, em trocar de igreja, mas não vai acontecer isso não. Deus fala contigo esta noite, Deus está falando conosco desde o dia em que estamos aqui em consagração. Você não vai parar, Deus hoje vai te abrir os olhos. Para esta revelação que estava oculta. A cruz. Multidões podem acompanhar Jesus por milagres, mas acompanhar Jesus na cruz é minoria. Teus discípulos não conseguiram acompanhar Jesus para a cruz. Mas não tem como pintar esse quadro mais bonito. Não tem como colocar um perfume nisso e deixar mais leve. Não, essa é a verdade. Se quisermos ir com Jesus até o fim, perseverar até o fim, cumprir cabalmente o ministério chamado que Deus tem na nossa vida, sem retroceder, sem se desviar para a esquerda ou para a direita, é preciso ter a revelação da renúncia. Deixa eu te dizer uma coisa, abre aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Vai falar a parábola das sementes. Marcos 4 fala a parábola das sementes. E vamos direto ao ponto aqui para não tomarmos tempo. Há uma semente
que cai em solo rochoso ou pedregoso. O que é essa semente? É uma semente que cai ali em um lugar onde há uma pequena superfície de terra. Há uma pequena superfície onde a semente consegue cair e até faz alguma raiz. Mas como há debaixo dessa superfície uma rocha, então a raiz ela não tem profundidade. Ela fica apenas na superfície. Então, ela brota, ela cresce, ela aparece. Mas vem o sol, e quando o sol vem, o sol ao invés de fazê-la crescer, o sol mata ela. O sol mata. Ela seca, ela morre. E Jesus mesmo nos explica que tipo de semente é esta. É aquela pessoa que ouve o Evangelho e ele se alegra. Ele com prazer recebe a palavra. Com prazer, com alegria. Ele se emociona. A palavra toca a superficialidade das suas emoções, mas não encontra raízes. Para por ali, para nas suas emoções. Não, a palavra não encontra profundidade no coração desta pessoa. Então, quando tudo vai bem, enquanto Jesus está fazendo milagres, enquanto a providência, enquanto a alegria, enquanto o Evangelho me produz prazer, enquanto os louvores e o culto me fazem balançar, me trazem emoções, eu estou ali. Há um envolvimento superficial do Evangelho que toca apenas as emoções. Meu Jesus. E a pessoa vive daquilo. Mas tem coisas que não dá para escapar. Assim como o sol vem para justo e injusto, a chuva para justo e injusto, a prova vem também. A dificuldade vem também. A enfermidade vem também. Problema financeiro vem também. E aquela pessoa, por não ter raízes, quando vem a provação, ela seca. Ela murmura. Ela desanima. Veja que o sol ele é essencial para crescer uma planta. A planta ela precisa fazer a fotossíntese, ela só vai fazer isso com o sol. É o sol que faz a planta crescer. Então, a aprovação na vida de um crente fiel faz ele crescer, amadurecer, orar mais, jejuar mais, clamar mais, andar mais de joelho. A aprovação aproxima ele mais de Deus. A aprovação traz maturidade para ele. Ele cresce, ele amadurece, ele se fortalece, as suas raízes crescem. Mas o crente emocionado, ele não está pronto para a aprovação. E aí sabe o que acontece? Nós chegamos a uma geração, a um movimento. E ouvindo a irmã Maria ontem, né, vejo que isso já está aí há longos anos, mas principalmente nas últimas décadas isso tem se intensificado. Vivemos numa geração onde o grande esforço das igrejas é construir sombreiro. O grande esforço dos evangelistas é fazer sombra para os emocionados. Fazer sombra para que a pessoa não seque, para que a pessoa não sofra. Então, o grande esforço dos movimentos evangelísticos que nós temos se volta ao redor disso. Apenas cuidando, tadinho, não, Deus vai prover, Deus vai te abençoar, tu dá aqui, tu recebe 10 vezes mais, Deus vai te abrir as portas, Deus vai te prosperar, vai dar tudo certo, você não vai mais sofrer, não vai mais chorar, vem para Jesus e vai ser só maravilha. Construindo sombreiros.
Enquanto, na verdade, o que o crente precisa é ser trabalhado no seu coração, ser arrancado essas pedras ocultas, esses problemas ocultos que impedem a palavra de Deus de criar raízes profundas. Deus precisa de uma igreja que trabalhe no solo, arrancando as pedras e não simplesmente fazendo sombreiros. Oh, glória! Deus precisa de uma igreja de líderes e de pastores que arem a terra e não simplesmente construam sombreiros. O que é essa semente sem raízes profundas? É o crente que não tem revelação da perseverança. E a sua vida está envolvida no Evangelho, na superficialidade das emoções. Ele está ali quando tudo vai bem, quando todos o aplaudem, quando tudo dá certo, quando todo mundo dá tapinha nas costas, quando as coisas andam maravilhosamente bem, ele está bem, mas ele não tem revelação da perseverança. O que é perseverança, irmãos? É permanecer de pé, permanecer lutando, é permanecer crente quando vem as dificuldades, porque permanecer de pé, quando tudo vai bem, é fácil. Perseverança é necessária, é justamente quando falta dinheiro para pagar o gás, quando falta saúde, quando os problemas acontecem, quando a gente fica desempregado, mas ainda assim a gente diz glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando bate o carro aí, em vez de murmurar da oferta, é isso aí. Isso é perseverança, é quando as coisas, né, vão mal, mas eu ainda confio em Jesus. Eu não deixo de Jesus por nada. Para onde eu irei se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Por um instante, adore a Deus, levante as suas mãos e glorifique ao Senhor, glorifique, por um instante, glorifique, adore ao Senhor. Glória. Oh, maravilha! Então, irmãos, neste movimento de apego às emoções, os cultos se formam em shows, em espetáculos. E a gente mede espiritualidade pelo quanto o povo se emociona. A gente confunde avivamento com emocionalismo. Avivamento genuíno é medido em crentes participando da escola bíblica dominical. Avivamento genuíno é medido na santificação do povo. Avivamento genuíno é ver o povo nas reuniões de oração. Avivamento genuíno é ver o povo vindo para o culto de ensino. Isso é verdadeiro avivamento. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Mas é tentador, irmão Salazar? Claro que é tentador. A gente querer produzir um culto assim, os crentes saem subindo pelas paredes. Eu gosto disso. Eu sou meio louco. Eu gosto quando o jovem vem, quebra as cadeiras, pula por cima. Um dá um soco no outro e vai embora. Coisa boa um culto assim. É não é? É bom. Mas isso aí está atingindo, ou pode estar atingindo, apenas as emoções. Essa mesma eloquência se vê em igrejas mundanas. Esse mesmo reteté, você vai em qualquer vigilhão aí que tem uns sem vergonha pregando, uns picareta cantando, e o mesmo reteté está lá. Se nós pensarmos que estamos vivendo um avivamento só por isso, podemos estar completamente enganados. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque de fato vivemos um avivamento. Tenho visto cada vez mais jovens interessados na oração.
jovens interessados no ensino da palavra, jovens buscando a Deus, irmãos e irmãs que nunca havia lido a Bíblia, estão lá no plano de leitura lendo a Bíblia. Isso é avivamento, isso é avivamento, isso é vida de verdade. Então, qual é o resultado, irmãos? Se entramos nessa lógica, nessa estética aí da... Quase que eu falei. Se nós entramos nessa lógica aí das igrejas neopentecostais, ficou um nome mais bonito, né? Pode ser que por agora vai ser uma explosão. O povo emocionado, mas qual o resultado disso? Uma geração de gente mole, fraca, inconstante, sensível, cheia de trauma, cheia de problema, porque ao invés de ser trabalhado lá no coração, procuraram trabalhar apenas a superfície das emoções. E aí, tudo bem, por agora parece que está tudo certo, todo mundo emocionado. Mas quando vem o problema, ou como aconteceu com a nossa igreja, veio a pandemia, foi aí que a gente mais orou. Não é? É ou não é? Quando veio a pandemia, aí que a gente orou e jejuou. A campanha de oração começou na pandemia. E estamos até agora experimentando isso. Agora, se ficarmos apenas no nível das emoções, o que será de nós? Daqui a pouco a próxima geração não aguenta mais nada, não aguenta mais o mundo, não aguenta mais a pressão da vaidade, da sensualidade, não aguenta mais a pressão da avareza, do dinheiro. Então, olha só, Deus te trouxe a este lugar. Estamos aqui num evento focado na juventude, mas isso é para todos nós. Deus te trouxe a este lugar porque Deus não quer te vendo apenas vivendo por viver, apenas sendo um frequentador de cultos. Isso está bom, irmãos, não deixe de frequentar. Não estou dizendo para você, olha, se você não tiver revelação, nem vem na igreja. Não! Se não tem revelação ainda, vem vindo, vem vindo. Daqui a pouco Deus te pega. Mas você não pode parar nesse nível apenas de chorar quando se canta um hino emocionante, empolgante. Quando a bateria parece que vai rasgar como é que se chama os tímpanos daquele ali? Não, mas como é que se chama os tambores ali? Existe um nome para aquilo, nem lembro mais. Né? E aí você chora ali, aí acaba o hino, volta a mesma vida. Não começou a orar mais, não começou a buscar mais, nada aconteceu, chorou ali, acabou o hino, ponto, acabou. Não, Deus quer te levar a um nível mais profundo. Deus quer te levar a outra dimensão. Ter que manda garamanto kote que ramanda gai. Stur que mandou go ramanda garamanto kote que. Ter que manda garamanto kota kamanda gai. Stur que mandou go ramanda gai. Ter que mandou go. Tur que manda rava. Stur que mandai. Para! Para! Deus não quer só a tua força. Deus não quer só o teu talento. Para! Antes antes
Deus quer a tua vida. Ele quer se revelar a ti. Ele quer te tomar por completo. Ele não quer só a tua força. Ele quer você. Takais tu queimando go, tacando go, ramandagai. Te queimando go, rakai, riamanto go, te que takai. Stur queimando go, ramantakai, takamando go. Antes precisas de uma revelação. Precisas de estrutura, de convicção. Oh, Jesus, Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui. Que é crente, tem roupa de crente, tem jeito de crente, mas está até pensando em se desviar. Jesus, Ele fala contigo, Ele te ama, Ele não quer te ver assim, vivendo por viver, vindo na igreja por vir, apenas acompanhando a multidão. Deus quer fazer de ti uma serva, Deus quer fazer de ti uma serva, Deus quer fazer de ti uma serva. Turque mando go ramante que takai ro ramandegai. Turque manto kai ramandahai. O apóstolo Paulo aos Filipenses diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplicas, sejam conhecidas as vossas petições perante Deus ou diante de Deus. As nossas necessidades, os nossos alvos, os nossos objetivos, antes de qualquer coisa, nós precisamos apresentar a Deus, nós precisamos colocar isso em oração, nós precisamos em oração apresentar a Deus. Ansiedade é falta de certeza, é falta de convicção, e o que é a fé? Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam, é certeza. Fé é certeza. A ansiedade, então, posso logo dizer, a ansiedade pode ser fruto da falta de fé, falta de convicção. Então não seja dominado pela ansiedade ou pelas incertezas, mas vai buscar a Deus em oração, uma revelação, uma direção, vai buscar renovo, vai buscar consolo, vai buscar visão. Então eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar. Irmão, eu quero que você faça algo aqui. Você chegue diante de Deus, irmãos, diante de Deus, e reconheça as suas misérias, a sua dependência dEle. Que você faça uma oração a Deus dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Que você se quebrante diante de Deus, dizendo: meu Deus, eu não quero desviar, não quero me desviar, eu não quero parar, eu não quero retroceder, eu quero concluir esta obra, eu quero chegar no fim, eu quero perseverar até o fim, eu quero ser um crente de propósito, de revelação, um crente constante. Takamando goramandagai rabasto, queimando goramandagai, tequeracotarai ramantokai. Senhor, eu não quero ser um crente inconstante, motivo de zombaria do inferno, vergonha para o Evangelho, Senhor. Não. Não, Senhor, não quero. Não quero ser como aqueles que retrocedem, Senhor. Por isso eu preciso de uma revelação. Eu preciso receber visão hoje. Eu preciso receber direção hoje.
hoje. Eu preciso ouvir a tua voz hoje. Eu preciso receber conhecimento do alto hoje. Eu preciso ouvir a tua voz hoje.